Ok, a gente precisa conversar sobre liberação miofascial. Fala pessoal, meu nome é Gabriel e esse aqui é o Fisiobods, um lugar onde a gente fala tudo sobre fisioterapia. E eu já quero te pedir para você se inscrever nesse canal e dar um like nesse vídeo para fazer com que esse conteúdo ele alcance mais fisioterapeutas tais como eu e você. A minha formação acadêmica e profissional sempre foi direcionada para 3 focos principais de trabalho: treinamento de força, aprendizado motor e controle motor. Essas sempre foram as minhas principais linhas de trabalho, até porque a minha área de atuação desde que eu me formei é a neurofuncional. Contudo, mesmo quando eu era recém-formado, 7 anos atrás, essas linhas de raciocínio elas sempre guiaram a minha atuação profissional, independente do tipo de paciente que aparecia para mim, seja ele neurológico, ortopédico, qualquer tipo de paciente. Vamos dar o exemplo do paciente ortopédico. Aparecia um paciente ortopédico para eu atender e eu logo era conduzido por esse raciocínio clínico para avaliar o que eu poderia melhorar em termos de controle neuromuscular, para que dessa forma eu pudesse favorecer a biomecânica adequada para os movimentos desse paciente. Era através dessa linha de raciocínio que eu conduzia o meu programa de atendimento e objetivava melhorar os sintomas desse paciente, fosse dor ou a necessidade de fisioterapia num pós-operatório. Eu não sei se vocês sabem, mas durante alguns anos eu também trabalhei como instrutor de Pilates. E dentro do ambiente do Pilates eu também era conduzido por essa mesma linha de raciocínio clínico, sempre baseado em treino de força, aprendizagem motora e controle motor. Porém, durante essa minha curta trajetória profissional, eu sempre me deparava com um elefante branco gigante no meio da minha sala, a liberação miofascial. Durante muito tempo, eu tive várias ressalvas e torcia o nariz quando eu tinha a necessidade de aplicar algum tipo de técnica de liberação miofascial por um único e simples motivo: as evidências científicas elas sempre se mostravam pouco concisas sobre a eficácia das técnicas de liberação miofascial. Conforme as revisões sistemáticas sobre liberação miofascial iam saindo, a qualidade dos estudos sempre era muito mista. Tinham alguns estudos de boa qualidade e muitos de péssima qualidade. Alguns mostravam a eficiência da liberação miofascial em casos específicos e vários outros mostravam que a liberação miofascial, na verdade, ela não tinha nenhum efeito quando comparado a uma técnica placebo, por exemplo, para alguns tipos de paciente. Mas calma, se você é um profissional que trabalha e gosta de liberação miofascial, não precisa ficar com raiva de mim, que eu não vou descer o pau na liberação miofascial nesse vídeo. Pelo contrário, a parte boa tá chegando. Mas em suma, esse aspecto de poucas evidências científicas que sustentavam o uso da liberação miofascial naquela época, na cabeça do jovem, imaturo e muito autoconfiante das suas linhas de raciocínio, o Gabriel daquela época, o faziam sempre deixar essa ferramenta de trabalho de lado. Deixava a liberação miofascial para escanteio. Porém, uma coisa não saía da minha cabeça: por que então tantos fisioterapeutas utilizavam essa ferramenta de trabalho e muitas vezes como sua ferramenta principal de trabalho? Muita gente usava a liberação miofascial como carro-chefe da sua carreira, da sua vida clínica. E pior, por que os pacientes eles relatavam tanta melhora com uma técnica que tinha pouca comprovação nos estudos científicos? E com o passar do tempo, aquele Gabriel lá de trás, resoluto, ele foi entendendo que muitas vezes, mesmo que determinadas metodologias sofressem com escassez de comprovação na literatura, elas poderiam ser válidas sim para determinados tipos de pacientes. Então eu comecei a correr atrás de mais conhecimento sobre liberação miofascial e de como ela poderia se tornar uma aliada nos meus programas de reabilitação. E dessa forma eu teria mais uma carta na manga para usar com os meus pacientes. Afinal de contas, os relatos dos pacientes que eram submetidos à liberação miofascial muitas vezes eram de alívio da dor, da melhora de determinada amplitude de movimento, de uma maneira geral alívio dos sintomas que outrora os incomodavam. Aí você me pergunta, como eu, Gabriel, uso hoje em dia a liberação miofascial na minha prática clínica com os meus pacientes? Olha, hoje em dia eu uso, mas eu uso como complemento no trabalho com os meus pacientes. Essa técnica de liberação miofascial, ela pode ter comprovação em alguns estudos de que promove sim alívio dos sintomas que os pacientes estejam relatando, sejam eles dores, restrição tecidual, enfim. Mas se tem algo que nós sabemos de forma contundente, é de que ela não é eficaz sozinha para tratar qualquer tipo de disfunção que exija controle neuromuscular.
Seu uso, então, na minha opinião, deve ser usado como um complemento às bases do nosso tratamento. Que adivinhem só em qual direção tem evoluído com o passar dos anos de acordo com a literatura. É isso aí. Melhora do controle neuromuscular, melhora do repertório motor, melhora dos padrões de movimento, melhora da força dos pacientes. Mas e vocês? O que vocês me dizem sobre isso? Vocês usam a liberação miofascial na prática clínica de vocês? E se sim, vocês usam como ferramenta principal de trabalho, ou seja, a liberação miofascial ela é o carro-chefe do seu trabalho, ou você usa ela como um complemento para as demais técnicas do seu dia a dia profissional? Eu espero que vocês tenham gostado dessa troca de ideias de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.